Ver e não enxergar, ouvir e não escutar. Muitas vezes reclamamos dizendo que Deus não está nos ouvindo ou que parece não estar vendo os nossos sofrimentos e nossas lágrimas. No mínimo, reclamamos que Deus não fala nada, que fica em silêncio no meio de nossas adversidades. Isso não é verdade. Não há nenhum problema com Deus. Ele não perdeu seus atributos, o de onisciência, que sabe e vê todas as coisas. Ele não perdeu também o seu atributo de onipotência, aquele que tem poder para fazer todas as coisas. Na maioria das vezes, somos nós que não conseguimos enxergar ou escutar o que Ele está fazendo ou o que Ele está nos falando. Eu te digo que Deus é muito sutil naquilo que faz. Ele não obedece às nossas necessidades. Ele não cai na pilha de nossas tempestades. Ele tem o tempo certo e a maneira certa de agir. Cumpre-nos ter paciência e sensibilidade e pedir que Ele nos revele a sua vontade. E é sobre isso que nós vamos falar em nossa devocional de hoje. Bom dia, meus irmãos. Pastor Clodoaldo aqui. A paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. A devocional nossa de hoje tem o tema Ver e não enxergar, ouvir e não escutar. O texto bíblico que vamos ler, um versículo apenas, lá no capítulo 42, versículo 20. Diz assim, olha: você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Meu Deus, que exortação, hein? Quando lemos esse capítulo 42 do livro de Isaías, meus irmãos, sabemos que Deus estava antecipando para os seus filhos que iria levantar um servo para os libertar do cativeiro da Babilônia. Esse servo seria o rei Ciro. Esse é o contexto mais próximo do texto do capítulo 42. Mas muitos estudiosos veem aqui uma alusão de uma profecia a respeito do verdadeiro servo do Senhor, que seria Jesus, o qual veio para nos libertar do cativeiro das trevas e nos levar para a sua luz. Não é somente o capítulo 42, mas temos daqui para frente, no livro do profeta Isaías, muitos capítulos que vão nos arremeter para a vida e a obra sacrificial do Senhor Jesus para salvar a humanidade. E quando estudamos a palavra, sabemos que muitos livros do Antigo Testamento têm seus acontecimentos paralelos no Novo Testamento. E assim como o Senhor disse que no cativeiro da Babilônia muitos não iriam entender a sua grande obra de libertação e nem conseguiriam enxergar o rei Ciro como um instrumento que Deus usaria para libertar seus filhos, assim também iria acontecer quando o Senhor Jesus viesse para salvar a todos nós. Inclusive, isso é uma verdade até nos dias de hoje. Pois naquela época, conforme lemos no início da devocional, muitos estavam vendo as coisas, mas não enxergavam. Estavam ouvindo tudo, mas não conseguiam escutar, não conseguiam entender. Seus corações eram duvidosos, fingiam que não sabiam por que estavam sendo castigados. Deixavam de acreditar no poder e na graça de Deus em perdoá-los e libertá-los de todas aquelas aflições. Eles preferiam dizer que Deus não se importava com eles, que Deus não os ouvia, que Deus estava em silêncio e não os respondia. Foi então que Deus disse a eles que estava falando e agindo sim, mas eram eles que estavam cegos e surdos diante dos acontecimentos. Com isso, meus irmãos, podemos aprender a tomarmos cuidado antes de reclamarmos ou de tecermos comentários a respeito da nossa situação espiritual. Eu sei que às vezes os problemas e as dificuldades se avolumam de uma tal forma que realmente fazem parecer que Deus se esqueceu de nós, que Deus não está nos ouvindo ou que não queira nos ajudar. Nessa hora, precisamos parar, orar e refletirmos melhor. Precisamos ler a palavra, alcançar consolo e conforto no Espírito Santo, pedir ao Senhor
que abra os nossos olhos para enxergarmos o que não estamos conseguindo ver direito. Pedir ao Senhor para abrir os nossos ouvidos e escutarmos a sua voz. Pedir que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para não cairmos na tentação de culparmos a Deus ou as outras pessoas pelos nossos infortúnios e insucessos. Se Deus ainda não fez, é porque Ele sabe a hora certa de fazer. Se Ele ainda não falou, é porque quer que creiamos na sua palavra e que a sua vontade seja feita acima de tudo e de todas as coisas. O Senhor, nós devemos crer que Ele tem sempre uma resposta para as nossas vidas. Ele já nos deixou o manual de sobrevivência. Não precisaríamos de mais nada. Esse manual é a Bíblia que eu estou falando. Mas mesmo assim, Ele ainda vem fortalecer a sua palavra e nos revelar coisas grandiosas. Nós precisamos crer e confiar em Jesus, confiar em sua presença, confiar no Espírito Santo que nos consola e nos ampara nesses momentos difíceis. O mesmo Deus que cura e que opera milagres é o mesmo Deus que está conosco para nos consolar nos momentos de nossas perdas. Se adoramos e servimos a Deus, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Não é porque perdemos algo ou alguém que Deus nos abandonou. A vida tem dessas coisas. O mais importante é sabermos que Deus sempre faz o melhor para os seus filhos, ainda que seja uma correção. Ele é um bom pai, e um bom pai corrige os filhos a quem ama. Eu não posso pensar que a minha vida não vai acontecer dificuldade. Na nossa vida tem a morte, tem as perdas, tem as dificuldades. A gente vai passar por traições, por calúnias, difamações, perseguições. Isso faz parte da vida. Mas sabe o que é mais importante? É que Deus está conosco. Então, não seja cego, não seja surdo, não seja ingrato, não seja tolo. Confie no Senhor de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Amém? É uma palavra forte, mas é a palavra de Deus para nós nesse dia. Vamos orar para Deus abrir os nossos olhos, para Deus abrir os nossos ouvidos e também abrir nosso coração. Fique conosco, porque depois nós vamos colocar diante do Senhor as nossas causas na nossa corrente de fé e oração, como fazemos todos os dias aqui às 6 horas da manhã. Ore comigo nesta hora. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Jesus querido, sabemos, ó Pai, que no meio das adversidades, das lutas e batalhas, às vezes não conseguimos ver uma saída, não conseguimos escutar a sua voz que nos dá a devida direção, ficamos como cegos e surdos no meio de uma batalha. Misericórdia, Pai. Aí nós vamos morrer, nós vamos acabar com a nossa vida, vamos acabar com os nossos sonhos e projetos. Por isso, nessa manhã, nós te pedimos, abra os nossos olhos para podermos enxergar os seus planos, enxergar a direção, o caminho que o Senhor está nos mostrando. Abra os nossos ouvidos para termos entendimento da sua voz, para não só ouvirmos, mas também escutarmos o que o Senhor quer de nós, ó Pai. Temos falado aqui na sua palavra todos os dias. Meu Deus, que essas palavras entrem em nosso coração e nós sejamos tocados a crer e a confiar no Senhor, porque Tu tens a vitória, Tu tens o consolo, a força para nós. A vida muitas vezes, Senhor, nos bate, tem problemas, tem lutas, tem perdas, pessoas morrem, Pai. Ó Deus, enfermidades chegam, calúnias, difamações. Nos ajude a sermos maduros e sabermos que o Senhor está conosco. Se algo não for resolvido, nós vamos ter tranquilidade, porque o Senhor está com a gente. E se o Senhor está conosco, tudo vai dar certo no final. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E agora nós nos unimos naquela corrente de fé e oração, Pai, onde nós ajudamos um ao outro, intercedemos uns pelos outros, firmamos a nossa fé em Cristo Jesus, oramos pelos enfermos, pelos que estão em dificuldades financeiras, dificuldades nos seus casamentos, dificuldades na sua vida espiritual, no seu ministério. Jesus, quantos estão ouvindo aqui, têm dons, têm talentos, têm ministérios no reino de Deus, que o Senhor possa ajudar,
Às vezes é uma luta, é uma batalha muito grande, mas o Senhor é um Deus que nos ajuda e sempre está conosco. Quem sabe o meu irmão e a minha irmã estão pensando em desistir do casamento, em desistir do emprego, da faculdade, em desistir da família, misericórdia, em desistir do chamado missionário, do chamado pastoral, do chamado de ser servo. Em nome de Jesus, isso está repreendido. Não haverá desistência. Eu amarro, repreendo no nome de Jesus todo espírito de desistência, todo espírito de cansaço. O meu irmão e a minha irmã, eles vão ser felizes, vão continuar a caminhada, não vão parar, porque o Senhor está conosco, e quando o Senhor está conosco, nós seremos abençoados. Glorificado seja o teu nome. Jesus, nos ajude, Pai, em todas as nossas tarefas. Ó Deus, não deixe a gente procrastinar, não deixe a gente ficar deixando as coisas para depois, meu Pai. Dá-nos força, tira a preguiça, o desânimo, o cansaço emocional, físico, mental, em nome de Jesus. Renova as nossas forças, renova a nossa vida, nós te pedimos, ó Pai. Pedimos ao Senhor que nos direcione a enviar essa mensagem para alguém que conhecemos e que tenha até falado conosco de suas lutas e batalhas. Senhor, dá-nos um dia abençoado, abençoe os jovens, as crianças, meu Pai, os adultos, os viúvos, os solteiros, os casados, que todos sejam guardados no Senhor, os pastores, os missionários, os trabalhadores, os servos da obra do Senhor, que o teu reino venha se expandir, um avivamento do Senhor venha em cada coração através da palavra e da oração. Assim nós oramos te agradecendo por tudo, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos. Não quebra essa corrente, não. Esteja conosco. As pregações, as palavras, as devocionais estão aí no YouTube. Você pode, se você perdeu alguma, volte lá. Ouça, porque você vai poder dizer, olha, eu ouvi a respeito de todos os capítulos da Bíblia. Vai ser uma bênção quando a gente terminar, né? Que Deus nos abençoe. Deus dê um lindo e maravilhoso dia para você e para sua família. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, se Deus assim permitir. Eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.